Iniciamos a nossa gravação. Vou colocar speed aqui no 23. Só ver aqui se é uma coisa de importante aqui. Vamos lá. Você sabe o que acontece quando uma guerra explode no Oriente Médio e o Treasury americano ele cai? Significa que o manual do investidor que você aprendeu, ele foi jogado no lixo. E hoje eu quero justamente te mostrar o que vem substituindo ele hoje no mercado financeiro. E para isso a gente tem que fazer um retorno à história lá em outubro de 1973, Henry, onde Henry Kissinger, que está tentando negociar a paz no Oriente Médio. O mundo acabou sofrendo por um embargo árabe do petróleo, o preço do barril quadruplicou em semanas. E o que os investidores fizeram? Compraram Treasuries, título público norte-americano. Compraram o famoso Safe Haven, Porto Seguro, seguindo o manual. E foi a perda da década naquele investimento. Os bonds destruídos por 7 anos, enquanto o ouro triplicou e a energia mais que explodiu. Agora, olha o que aconteceu neste final de semana. Os Estados Unidos e Israel executaram a Operação Epic Fury contra o Irã. E o líder supremo iraniano parece que está morto. O Brent, petróleo, disparou mais de 10%, de 80 a 82 dólares o preço do barril. As Treasury, títulos públicos norte-americanos de 10 anos, subiram 0,75%, um yield de quase 4%, em plena a guerra. O mercado rejeitou o Porto Seguro clássico em tempo real. E por que isso tem que importar para você? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o significado ele é muito maior. Mais liquidez e maior sofisticação do mercado está dizendo com clareza absoluta. O risco principal não é a guerra, é a estagflação. Inflação alta com crescimento travado. E esses dois problemas juntos travam as mãos do Fed completamente e de qualquer banco central. Cortar juros com inflação subindo seria repetir o erro que Arthur Burns cometeu em 1974 e que destruiu a credibilidade do Banco Central por uma geração inteira. Agora, vamos para o segundo choque de realidade. E esse é o que mais eu vejo que ninguém está conectando os pontos ao primeiro. Por anos, o mercado acreditou numa narrativa simples. IA vai aumentar a produtividade das empresas de software. Margens explodem, lucros infinitos, compra tech, dorme tranquilo, SP500, Mag 7. Só que este ano a narrativa ela morreu em pleno público ao vivo. Apocalipse. Agora, a empresa Block, a empresa de Jack Dorsey, criador do Cash App, do Square, do antigo Twitter, demitiu 40% da equipe no único anúncio. As ações dispararam. E não porque a ação está falindo, mas porque a IA tomou 40% da equipe desnecessária. E isso tem um nome no mercado, AI Scared Trade, e antigamente o SaaSpocalypse para as empresas de software. E o medo passou da teoria para a prática. A inteligência artificial não está aumentando os lucros do SaaS, está substituindo o SaaS e substituindo os empregos que sustentavam o consumo. E se você acha que isso é isolado, olha o fluxo. 47 bilhões saíram de tech americanas nas últimas 4 semanas. Os fundos especializados em softwares sangrando no mercado ao vivo diariamente. Mas aqui é onde tudo fica muito mais interessante. As Big Techs, Alphabet, Microsoft e Amazon, não vão morrer disso. Elas têm 3 fossos que protegem muito bem elas. Primeiro, distribuição absurda. A Google tem mais de 1 bilhão de usuários em cada um de seus serviços principais. Segundo, chips proprietários. Elas verticalizam o custo do treinamento com a IA. Terceiro, profundidade de dados históricos. Nenhuma startup consegue replicar décadas de dados comportamentais dessas empresas. O problema é que é o SaaS comercial de médio porte. As empresas que se financiaram agressivamente no mercado de crédito privado agora enfrentam dois problemas simultâneos. A IA destruindo o modelo de negócio e os juros altos bloqueando o refinanciamento. E que me leva ao terceiro choque da semana, que é o bônus para você que está aqui nesse vídeo. Você já ouviu falar do MFS? Provavelmente não. É a credora britânica de private equity, ou seja, crédito privado, que se tornou insolvente. Expôs Wells Fargo e Barclays, dois grandes bancos, tanto britânico quanto norte-americano.
gerando temores de contágio no mercado trilionário de crédito privado. Semana passada foi a Blue Owl, também de crédito privado dos Estados Unidos. Isso importa para o investidor brasileiro por alguns motivos. O mercado privado de crédito brasileiro está em crescimento agressivo e parte das empresas que emitem debêntures de crédito privado, CRIs e CRAs, são justamente empresas de tecnologia que se financiaram a juros baixos e agora enfrentam vencimentos do ambiente de juros altos e modelos de negócio sobre a ameaça da IA. A gente está vendo aqui empresas do agro sofrendo inadimplência a dar para vender no tempo histórico. E aqui a gente está vendo empresas do agro pedindo inadimplência, recuperação judicial no maior nível da história. Esse é o efeito dentro do Brasil, que é principalmente voltado a agro. E a regra prática é simples. Se o fundo de crédito privado que você está investindo, ou se a sua carteira está cheia de debêntures com exposição às empresas do agro, empresas de software ou empresas deficitárias que crescem no crédito barato, você vai precisar rever muito bem isso. Naturalmente, Pedro, quais são os ativos que funcionam nesse ambiente? Infraestrutura, transmissão de energia elétrica, saneamento, setores com receita contratual, regulado e independente do ciclo econômico. O exemplo concreto da semana foi o projeto Realma, uma linha de transmissão de energia que entregou as obras de 2 anos e meio antes do prazo e usou 40% menos CAPEX do que o planejado. Isso é um perfil de debênture que protege o seu portfólio em estagflação. Entendeu agora? Conseguiu entender agora? O manual clássico ele quebrou. Mas e agora? O que fazer? Existe um framework que organiza exatamente onde você vai alocar esse ciclo de estagflação simultâneo com a disrupção da tecnologia. E ele se chama HALO, Hard Assets Low Obsolescence, ativos reais de baixa obsolência. Tá, como que funciona tudo isso? Você vai filtrar cada um dos ativos por duas perguntas simples. Pergunta 1, esse ativo sobe com a inflação em energia? Pergunta 2, esse ativo é imune à substituição por IA? E aí, se passar nas duas, então está no Halo. Se falhar, você está fora. Vamos à aplicação prática. SAS americano não sobe com petróleo, é destruído pela IA. Fora do Halo. Bitcoin não vem protegendo muito bem da inflação. Downside no ano de 21%. Não é imune à IA e não é imune ao sistema bancário tradicional, o Fiat. Ele está fora do Halo. Treasury prefixadas, né, títulos públicos prefixados, internacional aqui no Brasil, perde com a inflação alta, fora do Halo. Período 3, PetroRio, sobe com petróleo, ativo físico, dentro do Halo, te protege contra a inflação. NTNB Tesouro Mais, NTNB Inflação Mais, de longo prazo, rendimento indexado à inflação, seguro soberano, ela está dentro do Halo. Ouro, seja ele físico ou investimento via ETFs, reserva secular, ativo tangível, protege contra a inflação e dentro do Halo. Debêntures de transmissão de energia, receita regulada, independência de preço de energia, independência de ciclo econômico dentro do Halo. Isso não é uma opção, é um fluxo institucional que está fazendo todo esse movimento. E eu quero te trazer aqui, 15,4 bilhões de dólares entraram no mercados emergentes em uma semana. 6,2 bilhões foram para ouro. O Brasil recebeu 42 bilhões de reais de emergentes acumulados neste ano, só 2 meses do ano ainda, maior entrada em mais de uma década. Smart Money está no Halo. A questão é, quando que a sua carteira vai chegar lá? Quando que o seu consultor assessor vai te falar sobre isso? Vamos falar agora do Brasil especificamente. O Brasil ele vem funcionando como um hedge geopolítico natural desse cenário. Olha que incrível, né? Brasil. O motivo é estrutural. 15% do Ibovespa e 13% do índice CWZ, que é o nosso índice brasileiro lá nos Estados Unidos, tem exposição direta à energia. E é a maior concentração de qualquer índice de um país emergente. Aqui está o ouro. 3 ativos, para você entender agora, rápido e prático, bônus para você. Prio 3, como já falei, petróleo subindo a 80 dólares, a Prio 3 negocia a 27% o seu Free Cash Flow Yield. Isso significa que a empresa gera caixa suficiente para pagar o valor total do mercado dela em menos de 4 anos. Por que não a Petrobras? Porque a Petrobras ela carrega risco político, repasse de preços, o governo pode intervir na política de preços estatal. A Prio 3 opera livre disso, por ser privada. A alavancagem operacional também é pura ao preço do petróleo. Qual que é o gatilho de validação aqui, então, Andrew? O Brent se mantendo acima desses 80 dólares, com tensão do Estreito de Hormuz, que hoje, na gravação desse vídeo na segunda-feira, dia 2, só está liberado para a Rússia e China, gera um gatilho diplomático para o Brent ficar mais caro. NTNBs longas, títulos públicos alterados à inflação, IPCA mais 7 na carteira, tá tranquilo. É o juros real mais atrativo da renda fixa brasileira em uma década. Com o cupom sob pressão de inflação, importada via petróleo, ciclo de corte Selic, ele começa a ficar um pouco dúbio.
E isso melhora o cenário para quem está comprado em IPCA mais longo. A inflação sobe, o juros real protege e o carrego bate qualquer CDI no horizonte de mais de 2 anos e adiante. Atenção agora também para sexta-feira. O Non-Farm Payroll americano, o famoso payroll, é uma projeção de 60 mil vagas de empregos e o número vai mover o mercado e ele é totalmente voltado a empregos, ou seja, é o Average Hour Earnings, ou seja, o seu salário das pessoas que trabalham nos Estados Unidos. Isso mexe para você dizer inflação, consumo e tudo mais. E se vier acima de 0,4 ao mês, a estagflação está confirmada. Títulos públicos sobe ainda mais. Pré-fixado apanha. Halo segura sua carteira. Viu como estratégia, geolocalização e planejamento funcionam bem? Claro que se vier fraco, aí o cenário muda. Abre uma janela para o Fed considerar corte de juros para daqui 2 reuniões, já que a próxima já é curta e eles não devem cortar juros. Então tome muito cuidado se você vai operar até na sexta-feira. E deixa eu te dizer uma e deixa eu te dizer uma coisa que poucos analistas vão admitir, e assessores e consultores que eu quero colocar nesse vídeo. O Bank of America acabou de marcar o Bull Bear Market deles, 9,2, otimismo extremo, nível que precedeu as 3 maiores correções de mercado dos últimos 15 anos. Eu não falo recessão ou bolé. Res... Eu, não... eu não falo em recessão, eu falo em correção, porque o mercado disparou muito bem, é natural ele dar uma realizada de lucros e depois, quem sabe, voltar a subir. Isso não significa para você vender tudo. Significa que se você não comprar em ISP500 nesse momento, qualquer exposição índice americano pode ser revista. O investidor que conhece a história, ele não opera manchete, ele opera mecanismo e fluxo. Naturalmente, ponto mais histórico para você. Em 1973, o investidor que entendeu que a estagflação ia durar anos, por não semanas, em 1973, o investidor que entendeu que a estagflação ia durar anos e não semanas e se posicionou em ativos reais atravessou a crise de patrimônio intacto, enquanto portfólios clássicos derreteram e quem ficou no giro passou um mau bocado desnecessário. Hoje o mecanismo tem nome e é o Halo. Ativos importantes, como eu falei, PRIO, NTNB, ouro, infraestrutura e energia. Os dados estão na tela. Não precisa voltar em 1973 para você entender o que fazer. A única variável que falta é a sua decisão e a minha assessoria para te ajudar. Se você chegou até aqui, você entende que não é o momento de esperar o mercado estabilizar. O estrangeiro já alocou 42 bilhões de reais no Brasil. A bolsa já disparou vários ativos em máxima histórica. O rompimento já foi feito com esse recorde histórico. Abril acabou de subir com o choque do petróleo, mais de 4% enquanto eu gravo o vídeo. Essa janela, pessoal, ela não é infinita. Ela fecha e ela é estreita para você acessar. E eu faço reuniões individuais para poder analisar a carteira, analisar o planejamento, a estratégia a ser adotada para melhorar esse ecossistema da sua vida pessoal com os seus investimentos. E aqui a gente faz reunião com você entendendo toda a sua exposição. E o filtro Halo, ele está junto com meus agentes, já que eu utilizo diariamente para os meus clientes para melhorar a performance deles nas suas estratégias, nos seus portfólios e te proteger de diversos cenários. Estagflação com petróleo em alta, eventualmente resolução diplomática, eventualmente corte forte de juros ou até, quem sabe, alta de juros. Não tem aqui script de venda, não tem produto empurrado, é análise técnica com a situação específica. O link para agendar a reunião fixado na descrição desse vídeo. São vagas limitadas para essa semana porque minha agenda ela é cheia. Eu trabalho com um número pequeno de clientes, no máximo 100. Eu não passo disso para manter a eficiência. Então, se você quer uma assessoria que te entrega dados, análise com profundidade, você está no vídeo certo e o link para agendar a reunião está na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, clique em compartilhar, joga lá, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, deixe aqui o seu comentário sobre esse modelo de estratégia e, naturalmente, leve essa informação para quem precisa ouvir ela, compartilhando e me ajudando com certeza. Até a próxima análise.